Bem, boa tarde a todos. É um desafio enorme falar depois do Renato, dessa apresentação que traz dados super importantes. E a vontade que eu tenho é de tentar convidar para a próxima edição a magistratura trabalhista para olhar para esses dados. Porque não adianta também a indústria se reinventar e formatar novas formas de contratação, dando maior flexibilidade para esse novo perfil de trabalhador, e a justiça vem e invalida aquilo e traz uma conta enorme a ser paga. Então, o desafio meu aqui é de tentar mostrar aonde que o problema está perante o judiciário brasileiro. A quem cabe decidir e o que está em pauta, para que a gente possa avaliar o peso dessas decisões e o que está por vir. Eu pensei em comentar com os senhores duas decisões importantes que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema e dois casos que estão pendentes de julgamento. Todos eles tangenciam o tema da aplicação ou não do regime seletista a essas novas formas de trabalho. O primeiro deles, a DPF 324, foi julgado em 2018. Uma empresa de telecomunicações nos procurou e dizia: Flávio, a parte de call center não nos interessa executar diretamente. Mas, claro, viu essas empresas. Então, nós vamos terceirizar, contratar uma empresa de call center para fazer essa parcela, essa porção da nossa atividade. Eu visitei essas empresas na época. Algumas têm 20 mil empregados, outras 12 mil. Aí eu entendi o porquê que essas empresas, claro, vivo, não queriam absorver, internalizar isso. Eles estão focados em outro elo da cadeia produtiva, com investimentos, e não querem. O que a Justiça do Trabalho começou a fazer? Entender que era nulo. Por que era nulo? Porque entendia a Justiça do Trabalho e ainda resiste, e fica tentando insistir nisso, de que, telecomunicações, call center, então é atividade fim. A atividade fim não pode terceirizar. Eu fico imaginando o pneu no carro, no caso de uma empresa montadora de veículos. Então, o pneu ela também tem que produzir, não pode terceirizar o pneu. Enfim, é um critério tão difícil de aprender, mas que precisou chegar no Supremo Tribunal Federal neste caso. E o que o Supremo disse? Isso foi muito importante, foi um avanço. Ele disse o seguinte: a Constituição da República não escolheu um único modo de produção, um único modelo de produção. Exatamente a partir da livre iniciativa, é preciso deixar o mercado, a indústria, as empresas, pensarem de uma forma criativa esses novos modelos, e não engessar. E demonstrou, nesse caso, que impedir a terceirização a partir desse critério de atividade fim e atividade meio era algo que não estava amparado na Constituição da República. Esse precedente, que é de 2018, nos deu um alento. Até pensávamos na época que isso resolveria parte do problema. Mas não. A Justiça do Trabalho continuou a insistir. E qual que era a desculpa para não aplicar o entendimento do Supremo? Olha, nesse caso concreto, eu tenho subordinação, eu tenho não eventualidade, eu tenho todos os requisitos da CLT e, portanto... E isso levou a uma avalanche de reclamações. Reclamação é um tipo de ação que qualquer pessoa pode ajuizar diretamente no Supremo quando uma decisão do Supremo está sendo descumprida. E aí veio uma avalanche de reclamações no Supremo. 2 anos depois, 2020, nos procurou um empresário da área de transporte com 72, não esqueço, 72 reclamações trabalhistas. Nenhuma delas julgadas em valor menor do que R$1 milhão. Eram os freteiros ou os motoristas autônomos de carga. Eles tinham seu próprio caminhão, fazem um contrato registrado na NTT, é submetido a uma lei própria, que é a Lei 11.442, recebiam praticamente o dobro do que o empregado internalizado da empresa de transporte, e aí executava esses fretes e tal. Mas, de repente, batiam na porta da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho fazia o quê? Não, é ilegal essa terceirização, porque transporte de cargas e motorista, atividade fim, e aí, não indo tanto nesse discurso por conta daquela primeira decisão, dizia: olha, no caso concreto eu vejo subordinação, vejo isso. Bom, a única chance foi ir direto ao Supremo, numa ação que a gente fez, chama Ação Declaratória de Constitucionalidade. Essa ação acontece, ela é possível, quando algum magistrado ou judiciário não está cumprindo uma lei. Aí você precisa ir no Supremo dizer: olha, tem uma lei aqui que está sendo ignorada.
E a DC 48 fez exatamente isso, demonstrando que o judiciário ignorava por completo a Lei 11.442, e essa Lei 11.442 dizia que a relação do freteiro era de natureza civil e não trabalhista, portanto não atraía o regime da CLT, e o Supremo veio e deu outra decisão importante nessa DC 48. O que diz? Primeiro reconheceu que a 11.442 de fato legislava esse tipo de relação. Depois disse o seguinte: para além de ser constitucional a Lei 11.442, porque não há nenhuma ilegalidade aqui, eu vou ler para os senhores, afirmou o acórdão do Supremo: uma vez preenchidos os requisitos dispostos nessa lei, estará configurada a relação comercial e afastada o vínculo trabalhista. Portanto, se você tem uma lei específica que regula determinada atividade e ela está sendo ignorada, e uma vez reconhecida que ela é constitucional, cabe a ela disciplinar o caso, ainda que se possa argumentar que tem os requisitos da CLT. Por quê? Porque essa lei é específica. No caso da Lei 11.442, posterior, inclusive, à vetusta CLT, que é da década de 40. Aí foi um avanço importante. Falou, agora vai. E aí começou a dar problema de novo. Precisamos entrar com reclamações na Justiça do Trabalho. Até que o Supremo veio em decisões nessas reclamações dizer o seguinte: olha, se há algum tipo de vício nesse contrato do motorista com a empresa, é a Justiça comum e não a Justiça do Trabalho que deve avaliar inicialmente. E isso, senhores, é fundamental. É um avanço gigantesco. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, assumidamente, é ideologicamente propensa ao empregado. Isso é objeto de pesquisas de mestrado, basta ler entrevistas de boa parte da magistratura trabalhista, eles entendem que eles têm esse papel. E eles olham para o empregado como se fosse aquele empregado da década de 40, hipossuficiente. Eu pergunto aos senhores, esse perfil de trabalhador hoje, seria hipossuficiente? Um médico que firma um contrato chamado de pejotização, um médico seria hipossuficiente? Enfim, o que acontece, portanto, nessa decisão, esse desdobramento da DC 48, de reconhecer que a justiça comum e não a Justiça do Trabalho, foi realmente um ganho enorme. Bom, essas são as duas decisões. E aqui abro um parênteses. Está difícil reclamar do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista, porque foi ele a salvaguarda. E aí, quais são as duas decisões que nós temos agora por vir? A primeira discute exatamente o vínculo de emprego que haveria ou não entre o motorista e empresas que exploram atividade econômica intermediada por plataformas, que é o caso do Uber, iFood e tantos outros casos, como foi mencionado aqui. Ou seja, a Justiça do Trabalho vem insistindo em tentar encaixar essa situação numa noção de subordinação. E é muito interessante. Um dos critérios para se dizer se tem uma relação de emprego é saber a subordinação, há ordens diretas, indiretas. E a coisa é tão indeterminada que cabe tudo. A Justiça do Trabalho criou duas teorias. Uma da subordinação estrutural e a objetiva, que é o seguinte: ainda que não receba ordens, mas se ele se acopla à dinâmica da empresa, então tem subordinação. Ou seja, senhores, dá para encaixar tudo aí. A Justiça do Trabalho insiste, portanto, em tentar enfrentar os novos tempos, meio que prisioneira do passado, em relação a uma lei que é da década de 40, que é a CLT. Está por vir, portanto, uma decisão importante neste caso, que eu acredito que, se for na linha daquelas duas, nós temos um sinal, mas é claro, sabemos todos que não dá para contar com isso. Temos que trabalhar, insistir, e apresentar petições de amicus curiae e acompanhar. A outra decisão que está por vir no Supremo Tribunal Federal diz respeito à pejotização, que acontece quando uma empresa contrata uma outra, ou um contrato autônomo, ou uma outra empresa que já é o empregado. Então, chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi a última decisão que o ministro Gilmar, inclusive, suspendeu todos os casos do Brasil inteiro, para saber especialmente se é a Justiça do Trabalho que tem que aferir a validade desse contrato. E aí, na hora, me veio a DC 48, que é aquela que eu comentei. Ora, a situação é idêntica. Eu tenho um Código Civil que disciplina um contrato de prestação de serviço, o Código Civil posterior, específico,
Então, cabe à justiça comum avaliar se há algo. Mas, Flávio, e aquele empregado hipossuficiente mesmo? Que existe, que é uma massa de trabalhadores assim, não vou negar. Ora, a justiça comum, a todo momento, em matéria de contrato, avalia se houve um vício de consentimento, se houve uma coação na formatação de determinado contrato e anula aquele contrato. Mas será uma justiça que, ao menos, não está tão influenciada ideologicamente. Sejamos honestos, essa é uma questão que precisa ser ponderada. O que eu posso dizer é que o Supremo Tribunal Federal tem, em alguns votos, por exemplo, que ressaltam a dignidade da pessoa humana numa perspectiva de que o sujeito ele tem o direito de se autodeterminar, uma liberdade de escolha. Não adianta lutar contra a realidade, como nós vimos aqui. E é preciso nos reinventarmos, nós do direito, para entender que os fatos vencem. Não adianta, o abstrato não vencerá. E a gente precisa se ajustar para que tenha ao menos uma segurança jurídica. O objetivo, evidentemente, é essa estabilidade nas relações produtivas, até mesmo para evitar uma litigância massiva, que é outro problema, desdobramento disso tudo. Para discutir um pouco disso tudo, tendo feito essa contextualização, eu vou chamar os meus queridos colegas e amigos Luciano Tim e Luciane Yang, ambos professores, para a gente debater um pouquinho aqui sobre a visão deles.